Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que eu estou desejando para você esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude grandemente. Eu creio que esta reflexão fará você se posicionar mais e mais. Bom, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre os homens e os anjos. Ou vou usar singular, o homem e os anjos. Veja só, quero trazer esta reflexão que vai te ajudar bastante, vai te posicionar sabendo quem você é. A nossa leitura está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pai, tua palavra é a verdade que liberta. Unge os nossos ouvidos e os nossos corações para receber esta verdade. Fala conosco através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus amados, observa só. Eu quero deixar aqui essa diferença maravilhosa sobre a diferença entre o homem e os anjos. Observa só. Anjos são seres criados. Homens são seres, o homem foi um ser gerado, que saiu das entranhas de Deus, que saiu dos genes de Deus. Há uma diferença grande. Anjos apareceram do nada. Deus disse, apareça Lúcifer, apareça Gabriel. E todo o restante dos anjos apareceu. Foram criados do nada. Já o homem, ele não foi criado do nada, ele saiu das entranhas de Deus, ele saiu dos genes de Deus. Ou seja, deixa eu explicar para você entender. Deus é espírito invisível, infinito, que enche céus e terra. Na sua forma primitiva, na sua forma original, ele jamais pode ser visto pelos homens, jamais. O próprio Cristo disse, ninguém jamais viu a Deus e nunca verá, na sua forma primitiva como espírito. Mas esse Deus tinha atributos, pensamentos que haveriam de se manifestar. E quando ele conversava, não era com pluralidade de pessoas, era com seus atributos. Deus não tem pluralidade de seres, ele não é plural em ser, em pessoas, como a Trindade afirma. Um Deus em três pessoas distintas, jamais. Deus tem plural em atributos. Pensamentos. Que pensamentos estavam nele? Pensamento de ser curador, pensamento de ser redentor, pensamento de ter uma família, pensamento de ser salvador, pensamento de ser pai, pensamento de se manifestar como filho para nos salvar, pensamento de se manifestar como Espírito Santo. Ele tinha pensamentos e atributos. Aí sim, ele tem pluralidade em atributos, não em pessoas. Essa doutrina da Trindade é uma doutrina falsa, fachuta, que veio dos demônios do inferno, que veio dos quintos dos infernos, do inferno mesmo. E essa doutrina da dualidade é o maior perigo que existe no mundo. A dualidade, inclusive dentro da própria mensagem, afirma que Jesus é um ser pré-existente. Isso é uma mentira, isso é falso. Isso é falso e enganador e extremamente perigoso. Observa, não. Deus é espírito, invisível, enche céus e terra, ele não podia ser visto, mas ele tinha pensamentos, ele queria ser um pai de família, queria criar uma família. Então ele vai surgir no universo como Logos. O Logos é o próprio Deus, é a sua palavra, é o seu verbo. Ou seja, agora uma pequena luz branca começa a aparecer no universo, aquela luz toma o formato de um homem, aquele é o Logos, aquele é o próprio Deus, saindo da sua forma invisível para uma forma visível. Daí a primeira coisa que ele cria é quem? Os anjos.
Aparece Lúcifer, aparece Gabriel, aparece os serafins, aparece os querubins, e assim ele fez com que os anjos aparecessem. Aí ele passou a ser chamado de Deus, porque ele passou a ser adorado. E aí muitas pessoas não entendem. Antes era Elohim, o alto existente, o que subsiste por si próprio, o criador e sustentador do universo. Agora, quando ele surge no universo como Logos, e ele cria os anjos, ele passa a ser adorado. Então ele passa a ser chamado de Deus. Mas o Logos é o próprio Deus, não é uma pessoa pré-existente criada por Deus, não. Eles chegam ao cúmulo de ensinar que o Logos é Jesus pré-existente que criou o mundo mais Deus, juntamente com Deus. Isso é falso, isso é enganador. Essa doutrina da dualidade é falsa. O Logos é o próprio Deus que saiu da sua forma invisível para uma forma visível, para ser visto no mundo espiritual. Então esse Logos, o próprio Deus que visitava Adão lá no Éden, o profeta William Branham fala isso. Ele diz, falando com seus atributos, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então esse homem não vai ser criado do nada como os anjos, não. Ele vai sair de dentro do Logos. Ele sai. A imagem e semelhança daquele Logos que é o próprio Deus. Isso eu já expliquei claramente de forma audiovisual. Você vai no canal e pega o vídeo assim. O nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, e digita Logos, o que é o Logos, e lá você vai entender claramente. Lá está explicado de forma audiovisual para você compreender. Então esse homem sai do Logos. Ele tem o mesmo gens de Deus. Ele não foi um ser criado, foi um ser gerado. Mas como Gutenberg, você explica isso? A mesma coisa de você pegar, você ter um filho de geração que foi gerado e um filho de criação. Se você pega um filho para criar, eu vou fazer aqui a analogia para você entender. Se você pega um filho para criar e adota aquele filho, ele não tem o mesmo gen seu, ele não tem o mesmo sangue, ele não tem a mesma genética sua. Porém, você pegou para criar. É um filho de criação. Já quando o filho sai de dentro, é gerado e sai das entranhas de uma mulher, ali, e tem o sangue do pai, tem a mesma genética deles, então o que ocorre? Aquilo é um filho gerado, é diferente. Saiu de dentro para fora. Então o Logos fez, quando criou o homem saiu dele. Saiu de dentro para fora. Os anjos apareceram do nada. Observa só. Então aí você vai comparar um filho de criação como os anjos e um filho de geração gerado como o homem. Só uma analogia para você entender, porque a gente sabe que anjos são servos e nós somos filhos. Mas essa analogia você vai compreender tremendo. Então você vai entender que anjos são seres criados, enquanto o homem é um ser gerado, que tem o mesmo chance. Vamos lá, vamos para frente, para a gente concluir a nossa reflexão. Anjos são espíritos servidores, enquanto o homem foi criado para ser um espírito dominador, para dominar. Observe só. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E domine ele, olha, e domine para dominar sobre 5 domínios. 5 domínios aqui nós temos. Sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil. Quando criou o homem, saiu das entranhas do Logos, que é o próprio Deus, o Logos, ele foi criado para ser dominador, para dominar. Observa, uma mente não iluminada, como tem aí os seguidores de Alcha na internet, aí um que apareceu aí, que tem seguidores e profetizou que o rapto ia acontecer em abril de 2020, eles dizem que Gênesis 1 é vinho da Babilônia. O que existe é Gênesis 2. Não, gente, é porque ele não tem a revelação. Quando Deus criou o homem, gerou o homem saindo do Logos, aquilo foi o homem espiritual, o homem teofânico, e deu domínio sobre ele, deu domínio a ele sobre todas as coisas. Depois Deus iria pegar esse homem e colocar em forma humana, e encarnar esse homem. Então no capítulo 1,
ele gera o seu filho, o homem que sai do Logos, e ele é um dominador. Nós fomos gerados para ser dominadores. Nós perdemos esse domínio com a queda de Adão. Quando Adão caiu, nos legou o pecado, ele tirou esse domínio sobre nós. Mas Deus viria no último Adão para nos levar de volta a esse domínio, a ter o domínio sobre todas as coisas. Nós fomos criados para ser dominadores, nós fomos gerados para ser dominadores. Dominar, não foi só para servir, mas para dominar. Anjos são espíritos servidores que servem a Deus. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Tanto os anjos do céu, quanto os anjos caídos são servidores de Deus. Eu vou explicar isso aqui, deixa eu concluir aqui a questão do homem. Então observe, aí essa mente não iluminada não compreende, não tem revelação. Deus cria primeiramente o homem espiritual, depois para lavrar a terra ele faz um boneco de barro do pó da terra, faz um boneco e sopra nele o fôlego de vida e coloca esse homem espiritual neste homem carnal e ele passa a ser alma vivente. Então agora ele pode pegar, apalpar nas coisas, pode lavrar a terra, lavrar o solo. Então ele faz aí em duas etapas, mas na primeira é a semelhança do Logos, a segunda etapa é a semelhança do animal, certo? É a semelhança do animal, mas a primeira é a semelhança do Logos, a imagem e semelhança do Logos, o homem espiritual que teria domínio, esses 5 domínios sobre toda a terra, sobre os peixes, sobre o gado, sobre a terra, sobre as aves e sobre os répteis. Vamos ler aqui de novo? Olha só. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil. Nascemos para ser dominadores, para ter domínio. Então o que ocorre? Adão, quando estava no Éden, antes da queda, ele era eterno, ele tinha o Logos nele, ele tinha o divino nele. Quando Adão caiu, esse divino saiu dele. O divino saiu. Quando o divino sai, ele perde a vida eterna. Então ele é expulso do jardim do Éden. A morte passa a existir e a morte vem agora para todos os homens. E Adão perde o domínio que ele tinha ali no Éden. Esses 5 domínios que ele tinha e dominasse sobre toda a terra, ele acaba perdendo. O que Deus vai fazer? Deus, o divino agora vai se tornar homem no último Adão para nos levar de volta a ter esse domínio. Para nos levar de volta a ter vida eterna. Já que Adão perdeu o eterno, perdeu o divino, perdeu o Logos o divino, o Logos e o eterno é o próprio Deus. Ele perdeu tudo e ele perdeu isso. Ao perder o divino da sua vida, o eterno, ele perde vida eterna, a morte passa a existir e agora ele é expulso daquele lugar de delícias. E agora a morte virá para todos os homens. Lá em Romanos diz, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte, assim por um só homem também vem a vida eterna por meio de Cristo. Então, Adão era divino, tinha o divino nele, caiu, perdeu todo este domínio e agora ele vai morrer. Observe, o que Deus vai fazer? O divino agora vai se fazer homem no último Adão, porque o primeiro Adão falhou. Ele vem agora no último Adão, ele cria tanto o óvulo como o germe de vida fecunda e coloca no útero de Maria. E ali gera um corpo para este divino, o Logos, entrar neste corpo. O Logos é o próprio Deus. Entrar neste corpo e andar no meio dos homens, se fazendo homem no último Adão, para nos levar de volta a ser divino, para nos levar de volta a ser eterno, para nos levar de volta ao Éden restaurado, para nos trazer aquele domínio que Adão perdeu. Gente, nós não somos pouca coisa, nós somos grandes coisas. O que acontece é que nós não estamos posicionados, não encontramos a nossa posição ainda no corpo de Cristo, por isso que nós não temos esse domínio que é para ter. Então observa só,
Nós vamos julgar os próprios anjos, a Bíblia diz isto. Nós nascemos para ser dominadores, não foi para ser só servidor. Nós servimos a Deus. Com a queda veio o pecado, nós passamos a servir. E nós ficamos menor que os anjos. Observa, Deus, observa só como é tremendo. Observa comigo aqui para você entender. Por um pouco espaço de tempo se tornou menor que os anjos. Deus vestiu uma carne humana, se tornou menor que os anjos, para nos levar de volta a ter esse domínio, de novo, a ser maior que os anjos. Ou seja, quando o pecado veio ao mundo, nós se tornamos menor que os anjos. Então Deus vai vestir uma pele humana, porque anjos nunca vestiram uma carne, nunca vestiram uma carne. Então Deus vai vestir uma pele humana, se sacrificar lá no Calvário, para quê? Para nos levar de volta a ser maior que os anjos e julgar os próprios anjos. Isso é tremendo, isso nos dá posicionamento, isto nos leva mais além. Então isso você está entendendo. Nós nascemos para ser espíritos dominadores, para dominar. Os anjos são espíritos servidores. Aí você diz, tanto anjos do céu, quanto anjos caídos são espíritos servidores. Você diz, os anjos caídos também, Satanás sim. Satanás e seus capangas e seus demônios só agem se Deus permitir. E eles são servidores de Deus. O profeta William Branham disse assim, que Deus tem um chicote nas suas mãos para disciplinar os seus filhos. Quem é este chicote? Satanás, porque Deus repreende, corrige e disciplina todo aquele que ama. Ele purifica todo aquele que ama. E muitas vezes ele vai usar esse espírito servidor, Satanás, para poder corrigir os seus filhos. Você diz, me dê exemplo, Gutenberg. Nós damos. Vamos lá, o exemplo de Jó. Deus usou esse espírito servidor, Satanás, para corrigir o espírito de Jó. Para corrigir Jó. Para tirar de Jó os temores, os medos, tudo que ele tinha. Para levar Jó a ter a maior visão e ter a maior esperança que um homem já teve. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E o nosso Redentor se levantou sobre a terra para nos dar vida eterna, ressurreição, para nos dar aquele domínio que Adão perdeu lá no Éden. Observa só. Observa só comigo, observa só. Preste atenção que isso aqui é tremendo, é maravilhoso. Então veja só. Satanás disse, Deus diz, de onde vem Satanás de rodear a terra e passear com ela? Eu estou causando adultério na terra, eu estou causando morte, estou causando tudo que não presta. Mas viste o meu servo Jó, como ele é homem íntegro, reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Satanás diz, também ele tem tudo, tu cerca eles de bênçãos, tu cerca ele de bênçãos, de bens materiais, de tudo que você imagina. Ora, o homem vai te servir. Então, Deus disse, ele está em tuas mãos. Olha só, Deus liberou para Satanás tocar em Jó. Deus tem que liberar para que esse espírito servidor toque em nós, para nos corrigir. Então, demônios atormentam também eleito, se Deus liberar. Para quê? Para a correção do seu espírito. Lembre-se disto, no pior, Deus sempre vai extrair o melhor da sua vida. E Deus não deixa uma prova vir sobre você, se você não for capaz de passar por isso. Observa só. Vamos lá? Outro exemplo de um espírito servidor. Quando Acabe iria à guerra em Ramot-Gileade, você vê que os 400 profetas de Baal, é 400 ou 450, às vezes eu confundo, mas você vai entender. Para bom entendedor, você entende o contexto do que eu estou falando. Profetizava só bênçãos para Acabe e vitória. Olha que esses profetas fajudos que estão aí, estão profetizando bênçãos e vitórias para você. Cuidado. Vai, Acabe, que tu irás ser vencedor. Josafá fez uma aliança com Acabe que não devia fazer, não devia estar no meio de companhias erradas, porque as más conversações corrompem o bom costume, e isto quase lhe custou a vida. Quase custou a vida de Josafá. Porque foi fazer aliança com incrédulos, foi fazer aliança com pessoas que não devia, foi fazer aliança
com pessoas a qual o profeta Elias já havia falado que ele iria morrer. Então Josafá, sendo um homem de Deus espiritual, viu aquele monte, todos eles unânimes, a maioria junta. A unanimidade é burra, gente. Tenha cuidado na maioria. Quando a maioria pender para um lado, tenha cuidado, porque isto tem coisa errada aí no meio. Então Josafá, vendo aquilo, disse: não tem mais nenhum profeta. E disseram: tem Micaías, mas ele só profetiza contra mim. Mandaram chamar. Quando o mensageiro foi chamar Micaías, diz: ó, todas as palavras dos profetas é boa para o rei. Chega lá, profetiza a favor do rei. Profetiza o melhor para ele. Micaías diz: eu falarei o que o Senhor me mandar falar. Fique com a palavra, fique com a verdade, não fique com a maioria. Cuidado desses pastores caídos da mensagem que vão te levar para o inferno, bem como esses denominacionais. Quando Micaías chegou lá, disse: eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e os exércitos estavam à sua direita e à sua esquerda. E eles perguntavam: quem irá e enganará Acabe para que ele vá a Ramot-Gileade, tombar em Ramot-Gileade? Então um espírito demoníaco subiu e disse: eu irei e serei espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Você acha que Deus disse: não, você não vai, você está seguro? Deus disse: tu irás e serás bem sucedido. Vai lá. Vai ter êxito. Deus liberou o espírito errado para ir cumprir o seu propósito de levar um perdido à morte. Então, eles são espíritos servidores, assim como os anjos do céu são também espíritos servidores, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eu creio que você tenha entendido isto, como esta lição é maravilhosa. Então, anjos são espíritos, são seres criados. Homem é um ser gerado. Anjos são espíritos servidores. O homem é um espírito dominador. Foi criado para ser dominador, para ter esse domínio. E o último Adão veio justamente para nos legar de volta o novo nascimento, para trazer o novo nascimento, nos fazer uma nova criação, nos trazer a eternidade e nos levar de volta a ser dominadores do mundo. Que pena que a igreja não encontrou o seu posicionamento. Eu espero que esta reflexão te ajude e te fortaleça e te posicione a cada vez mais. Shalom.